A seguir, Hora da Notícia. BS Bios já contribui com mais de 22% do PIB de Passo Fundo. Esse é um dos assuntos do quadro Fatos de hoje. No estúdio, a gente recebe o perito criminal da Polícia Federal, Aldrey Souza, com atuação em investigações como a da Lava Jato. Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas e vamos conversar sobre este tipo de câncer com a médica hematologista Moema Nenê Santos. Nossa equipe foi até Marau para mostrar por que a cidade recebeu o título de mais limpa do Brasil. Na série de reportagens sobre os atletas e equipes que recebem o apoio aqui da UPF, hoje o time de voleibol BS Bios UPF. E ainda nesta edição, o espetáculo Alto da Miséria, que será apresentado neste domingo pelo Grupo Ritornello, em Passo Fundo. Hoje é sexta-feira, 14 de setembro, é hora da notícia. O Dia Mundial da Limpeza será comemorado neste sábado. É momento de reunir a comunidade para limpar as vias públicas. Diversas cidades brasileiras devem participar desta atividade e Marau é uma delas. A cidade vizinha ganhou o título de cidade mais limpa do Brasil a partir de uma pesquisa do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana. A avaliação levou em conta o destino do lixo produzido nos municípios brasileiros, a partir das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. De 0 a 1, Marau somou 0,827 pontos, um índice considerado muito alto de limpeza. A cidade produz cerca de 700 toneladas de lixo por mês e mensalmente gasta em torno de R$320 mil no manejo desses resíduos. O trabalho que é desenvolvido pelo município, na coleta, na destinação, na separação dos resíduos produzidos, se deve à participação da comunidade marauense, na separação, na destinação, das entidades, dos colégios todos envolvidos, para que a gente pudesse ter este título de cidade mais limpa do Brasil, que tem nos orgulhado bastante. De acordo com o estudo, se os municípios seguirem o exemplo de Marau, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vão poder reduzir o seu impacto ambiental em até 8 anos antes da meta estipulada pela ONU, que é de 2030. Hoje, todos os resíduos produzidos na cidade passam pelo centro de triagem. Depois, são encaminhados para o aterro de Vitor Greff. Mas, além disso, a cidade também faz campanhas de conscientização quanto à separação dos resíduos. Esse título aumenta a nossa responsabilidade agora, Teremos que cada vez mais olhar para isso com atenção, com profissionalismo. Já estamos preparando uma campanha, incentivando as pessoas cada vez mais a separarem o lixo de maneira correta. Já estamos iniciando um projeto chamado Lixo Zero nas nossas escolas municipais. Entidades e escolas particulares também têm promovido ações nesse sentido, para que a gente possa ter aí o resultado final, uma cidade limpa, bem organizada e que orgulhe os marauenses. A comunidade aprova o modelo. O pessoal aqui costuma cuidar bastante, A gente procura manter a limpeza da cidade até para bem-estar da gente mesmo, Concordo, uma cidade muito bonita, Uma cidade que está bem limpa, assim, muito legal a cidade. É bom de morar aqui, então. Sim, muito bom. O Seminário de Assuntos Contábeis, que acontece hoje aqui na UPF, promovido pelo Sindicontábeis de Passo Fundo, tem como um dos palestrantes o perito criminal da Polícia Federal com atuação em investigações como a Lava Jato. Aldrey Souza vai palestrar hoje à noite, só que antes ele vai bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente quer começar entendendo qual é o papel da perícia contábil numa operação como essa Lava Jato, que envolve muita complexidade e que a gente ouve falar muito na imprensa. O papel da perícia, basicamente, ele consiste no tratamento dos dados que são relevantes para a análise que é feita pela justiça. O perito criminal, ele vai analisar os vestígios, em função dos delitos, dos crimes, e levar respostas, que são necessárias para que o juiz possa se manifestar sobre aquele crime que está sendo objeto de apuração. Então, a atuação
da perícia, na perícia criminal, né, da perícia contábil, da criminalística, é basicamente isso, servir de auxiliar para a tomada de decisão do Poder Judiciário. Bom, você como perito criminal da Polícia Federal atua em Salvador, mas por conta desta operação está sendo bastante deslocado até Curitiba. Há essa necessidade de estar lá também e acompanhar estes cálculos e não só recebê-los por meio da internet, por exemplo. Na verdade, assim, no começo foi bastante difícil, porque eu fiquei bastante tempo lá, realmente, direto, e com família, isso realmente foi bastante complicado. Mas hoje, com o avanço da tecnologia da informação, as coisas são mais maleáveis, né? E a minha participação efetiva, ela se encerrou em finalzinho de julho, né? E agora eu estou, digamos assim, um pouco mais tranquilo. Bom, a gente quer entender se, a partir dessa sua vivência, da sua experiência, os artifícios usados para camuflar a corrupção, eles são cada vez mais sofisticados? Sem dúvida, sem dúvida. O aparato tecnológico e a própria formação das pessoas que estão envolvidas nesse tipo de delito é cada vez maior. Eu costumo brincar em sala de aula que os meios que são desenvolvidos para ocultar, dissimular e lavar o produto desses crimes, eles são pensados por pessoas extremamente preparadas. Hoje nós temos pessoas com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, servindo organizações criminosas. E essas pessoas não vieram de Marte, essas pessoas vieram do ambiente acadêmico, né? Se formaram em universidades e tiveram todo o acesso à informação, ao conhecimento e, infelizmente, optaram por usar esse conhecimento a serviço do crime. E não de uma forma positiva. Bom, Exatamente. Então, quais elementos eles são fundamentais para que seja feita uma perícia eficiente na área da contabilidade? Principalmente o trabalho em equipe. Eu acho que o que marca o sucesso de qualquer trabalho, principalmente trabalhos investigativos como esse, é uma boa liderança, né? Pessoas que sejam capazes de conduzir as pessoas que estão envolvidas no processo. E no nosso caso, a gente faz bastante análise com grandes volumes de informações, um aparato tecnológico adequado, né, para dar respostas tempestivas e que deem seguimento ao trabalho que é desenvolvido por toda uma equipe, né. Quais foram as maiores dificuldades encontradas na operação, nas perícias realizadas durante o curso da Operação Lava Jato? Olha, a grande dificuldade de um trabalho dessa magnitude é que boa parte dos recursos eles tiveram movimentação no exterior, né? E como a gente costuma brincar, o corrupto ele não passa recibo, né? Olha, recebi a propina e está aqui o recibo. Então, o exercício, né, o próprio trabalho de estratégia, a estratégia montada para se direcionar a uma investigação como essa, a gente sofreu bastante, principalmente porque muitos desses dados eles estavam fora do país, né, no exterior. E eu acho que a grande dificuldade foi essa. Olha, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Uma boa palestra logo mais à noite aqui na Obrigado. UPF, em Passo Fundo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Economia e saúde são os temas de hoje no quadro Fatos com a jornalista Zulmara Colucci, que agora nos faz companhia em todas as edições do Hora da Notícia. Zulmara. E a notícia é boa, Thaís. A empresa BS Bios, que produz biodiesel a partir de grãos como soja e canola, já contribuiu com mais de 22% do PIB de Passo Fundo. O dado consta do relatório de sustentabilidade da empresa, divulgado ontem. No período de 10 anos, entre 2005, quando a empresa se instalou em Passo Fundo, e 2015, a BS Bios contribuiu nominalmente com 10 bilhões e 200 milhões de reais no PIB local. Números que são ainda melhores quando o período medido é de apenas 2 anos, de 2016 a 2018. Daí o valor representa 7 bilhões e 300 milhões de reais. No mesmo relatório, a empresa também divulgou o volume de recursos investidos em áreas socioambiental e também culturais, educativas e esportivas. Foram 600 milhões em 2017. Da economia para a saúde.
Hoje é o último dia de campanha da vacinação contra a pólio e o sarampo para crianças de 1 ano e menos de 5 anos de idade. Mais de 130 municípios gaúchos não atingiram a meta de imunizar 95% do público-alvo. Em Passo Fundo, ainda faltam 800 crianças para serem vacinadas. O município chegou a 91% desta meta, mas ainda há tempo. As unidades de saúde de Passo Fundo disponibilizam estas e outras vacinas no período de atendimento normal durante a semana. Obrigada, Zumara, pelas informações. Um bom fim de semana de descanso para ti e até segunda-feira. Até segunda. Obrigada. Bom, tem peça do grupo Ritornello no fim de semana, é o que a gente mostra depois do intervalo. O trabalho é um tema organizador na vida das pessoas e a UPF realizou ontem um painel para discutir as relações de trabalho. A ação ela vai acontecer em 3 edições ao todo e é destinada aos funcionários que ocupam cargos de liderança na Universidade de Passo Fundo. A instituição acredita que relações saudáveis se estabelecem em ambientes onde o respeito faz parte do cotidiano do trabalho. 4 professoras aqui da universidade participaram do painel, apresentando o assunto e também respondendo a perguntas da plateia. O processo de internacionalização da pós-graduação em Direito aqui da UPF trouxe a Passo Fundo esta semana 2 professores, um argentino e um outro espanhol que palestraram na Faculdade de Direito da UPF. Javier Inigo Echaide, da Universidade de Buenos Aires, debateu o tema Direitos Humanos e a responsabilidade de entidades não estatais. E Roberto Orlando Bolado, da Universidade de Vigo, na Espanha, falou sobre a possível reforma constitucional na Espanha. Bom, o tempo está encoberto nesta sexta-feira com previsão de chuva durante todo o dia. Nós vamos ver então como fica o tempo no fim de semana. Fim de semana será de tempo encoberto com chuva. A mínima no sábado será de 14 graus e a máxima 19 graus. O domingo será nublado na maior parte do dia, mínima 13 e máxima 23 graus. Até o ano que vem, devem surgir no Brasil mais de 5.000 novos casos de linfoma, de acordo com o INCA. O linfoma é um grave tipo de câncer do sangue que tem muita chance de cura. O problema é que a maioria dos casos é descoberta já num estágio avançado. Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas e, por isso, nós convidamos a médica hematologista Moema Nenê Santos. Doutora, seja muito bem-vinda ao UPF TV e a gente quer começar entendendo melhor que tipo de câncer é esse. Na realidade, o linfoma, a gente tem hoje mais de 60 tipos, né? Ele se origina do linfócito, que é uma célula de defesa do nosso organismo. Só que em algum momento esse linfócito, ao invés de nos defender, ele na realidade ele fica doente, maligno, né? E começa a se proliferar. E daí que dá algumas coisas que a gente conhece habitualmente com o aumento das ínguas, né? Um paciente que perde muito peso, que começa a ter febre sem uma origem infecciosa. Então, na realidade, o linfoma, como tu falaste muito bem, ele é uma doença que, se diagnosticado precocemente, a chance de cura, o índice de cura vai a mais de 85%. Quer dizer, é excelente, né, nesse sentido, comparado a outros tipos de câncer com uma gravidade bem mais importante. E diferente do câncer que atinge um único órgão, como por exemplo um câncer no estômago, um câncer de mama, esse ele acaba
estando em todo o organismo. Justamente por isso, porque essa célula, ela na realidade, ela tem origem na medula, mas ela vai para a íngua, para o sistema linfático. E o sistema linfático a gente tem em todo o nosso organismo. Então, na realidade, assim como ele prolifera, ele pode atingir outros órgãos. Por isso que a gente às vezes tem comprometimento a nível do baço, do fígado, nesse sentido. Então, o que as pessoas têm que ficar bastante atenta, né? Quando a gente começa a ter alguns sintomas, quando a gente pode ter um aumento das ínguas e que a gente não relaciona algum tipo de infecção. Mas sempre lembrar que esse aumento de ínguas, febre, perda de peso também são comuns a outras doenças. Para a gente ter uma ideia, no Rio Grande do Sul o índice é bastante elevado. Por quê? Porque a gente não tem, na realidade, uma origem, mas a gente tem alguns fatores que são associados, infecções, virose. A gente tem muita exposição a venenos, né, no nosso sistema. Aqui a gente trabalha bastante com agricultura também. Bom, a impressão que a gente tem é que há um aumento no número de casos e a gente acompanha também pela imprensa alguns artistas que tiveram essa doença. Qual é a faixa etária mais comum? Como a gente tem vários tipos, existe um que a gente chama de linfoma não Hodgkin, que é mais comum em pessoas mais idosas, e o de Hodgkin, que é mais comum em pessoas mais jovens. Então, na realidade, na dependência desse tipo, porque ele é diferente no setor que cada tipo de linfoma tem uma faixa etária um pouco mais importante. Então, também é importante as pessoas saberem, né, e ficarem atentas, por isso que surgiu esse dia, né, o dia 15, na verdade, de setembro, que é o Dia Mundial da Conscientização contra o Linfoma. Ainda mais quando se tem um número como esse, não é, doutora? Aproximadamente 4.000 pessoas morrem todos os anos no Brasil vítimas de um linfoma. Ainda falta conhecimento sobre a doença. Infelizmente falta, e pelos dados do INCA também, no Rio Grande do Sul, a gente tem atualmente 5.000 novos casos para homem em não Hodgkin e 4.800 para mulheres. Então, é um índice bastante elevado para a nossa região do Rio Grande do Sul. É preciso, ao ter um desses sintomas que você nos trouxe aqui, o aumento dessas ínguas, a perda de peso, a febre, buscar imediatamente um médico. Aí será feito um exame laboratorial que rapidamente já identifica se houver alguma alteração. Com certeza, geralmente vai no seu médico clínico, no seu médico assistente, que vai fazer toda uma investigação e, se for necessário, vai encaminhar para o especialista. Tá certo, doutora, muito obrigada pelas informações, que a gente possa fazer a nossa parte aqui e orientar a comunidade. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada. Bom, nós vamos falar agora que amanhã acontece em Passo Fundo o Encontro Estadual de Prevenção ao Suicídio com o tema Tenhamos Fé na Vida. A atividade é promovida pela União Municipal Espírita de Passo Fundo, começa às 2h da tarde e vai até às 8h30 da noite. Vai ser aqui no Centro de Eventos da UPF, a entrada é de graça. O lugar mais alto do pódio do Campeonato Estadual de Vôlei já foi delas 2 vezes. E no ano passado elas foram vice-campeãs. Estamos falando da equipe de vôlei feminino BS Bills UPF, que também coleciona prêmios de vários outros campeonatos. Na série de reportagens sobre os atletas e as equipes apoiadas pela UPF, você confere agora o sucesso desse time. Entre um saque e outro, a continuação de um projeto. Projeto que só tem 5 anos, mas um currículo de tirar o fôlego. É um projeto que nasceu em 2013, né? A ideia do projeto era que, no primeiro momento, que meninas que vinham do projeto Sacada Inteligente do Colégio Notre Dame, que é o berço desse projeto, que elas não terminassem o ensino médio e fossem para outros lugares em virtude que não tivesse uma possibilidade de jogar voleibol em Passo Fundo. Hoje o time tem 14 atletas, todas com bolsas em diferentes cursos da universidade. E a comissão técnica também. O Rafael estuda educação física e é auxiliar técnico do grupo. Um trabalho que vai muito além da quadra. Coletividade é o que a gente vem trabalhando desde a base, né? Trabalhar a cabeça de uma atleta é muito complicado. Então, o que a gente faz dentro da quadra? Exercícios que envolvam a maior parte da equipe. Claro, trabalhando parte técnica individualizada, mas fazendo exercícios combinados para que
consigamos trabalhar de uma forma mais completa dentro da realidade do jogo, né? É que é impossível jogar vôlei sozinho. O coletivo tem que estar sempre em primeiro lugar. O voleibol é um esporte que integra muito as pessoas, né? Dos esportes coletivos, seguramente ele é o mais coletivo de todos. Integração que dá resultado. Logo no primeiro ano de formação, o time foi vice-campeão gaúcho. O auge foi em 2015, quando venceu o Sojipa na final. Medalha de ouro para as gurias do BS Bills UPF. É que para essas gurias, o vôlei não é só esporte. Eu comecei com 9 anos, hoje eu tenho 30, então tá há 21 anos na minha vida, então não é mais algo que não faz parte de mim, né? Hoje eu sou atleta aqui universitária, então eu acho que o vôlei é a base da minha história, assim, né? A Martina é a capitã da equipe. No ano que vem se forma em psicologia e com certeza vai levar o aprendizado da quadra para o consultório. Eu acho que tudo envolve uma equipe hoje, né? Tu precisa saber trabalhar com gente, então acho que isso que é o que mais acrescenta, assim, a parte social, a interação com as pessoas, né? A gente treina 3 vezes na semana aqui no UPF e 3 vezes na academia, então eu tô diretamente ligada com isso, alimentação também, né? Tem que ter todo um cuidado. Mas assim, a gente vive o vôlei diariamente, né? A gente almoça juntas, a gente tá sempre juntas, algumas estudam juntas, outras já não, né? Cada uma é de um curso bem variado, assim. E eu acho que é isso, é a interação social que a gente tem que faz a gente evoluir como pessoa, principalmente, né? A motivação ela é diária em função disso, porque ela está agregando o esporte e, obviamente, o conhecimento acadêmico, que muitas dessas atletas estão ganhando uma oportunidade de estudo através do voleibol, que essa é a meta que nasceu lá em 2013. Na verdade, o vôlei eu comecei bem pequena também, comecei com 12 anos a jogar vôlei. E foi uma coisa que eu vi que ali eu ia conseguir, abrir caminhos, né? A Juliana veio de Ijuí para estudar na UPF por causa do vôlei. Agora concilia os treinos com a faculdade de agronomia. O vôlei para mim acho que é tudo. No vôlei eu fiz amizades, eu fiz parcerias dentro e fora de quadra. Eu tenho técnicos que apoiam sempre. Tem pessoas torcedores que estão sempre ali. A gente viaja, a gente conhece lugares, a gente cria experiência morando longe de casa. Estou há 3 anos morando longe de casa. Acredito que é um orgulho para mim estar participando do vôlei. É um privilégio enorme estar aqui. Nesse ano, o Campeonato Gaúcho de Vôlei foi cancelado. Mas mesmo assim, a equipe segue treinando. Estamos treinando tanto quanto treinávamos antes, né? Porque vamos jogar no mínimo 2 ou 3 competições paralelas. Uma delas é o Circuito Sesc, onde está envolvendo várias equipes que iriam jogar o Campeonato Gaúcho, né? Então é manter o nível de treinamento e o mais importante de tudo, manter o nome da BS Bills UPF aí como uma equipe de voleibol organizada e que representa Passo Fundo e região aí nas competições. É que vôlei é integração e consciência de coletividade. Essa experiência de vida vem enorme. E a força que as gurias dão dentro de quadra e fora de quadra é enorme. Acho que o time ali é mais uma família do que um time só. E agora a gente vai falar de uma fábula medieval para narrar a trajetória do compadre Miséria, que de tão esperto que tentou driblar até mesmo a morte. Bom, esse é o enredo do espetáculo O Alto da Miséria, que vai ser apresentado neste domingo pelo Grupo Ritornello de Passo Fundo. Se alguém te espera, sou eu, na linha do trem derradeiro, viagem sem mala, sem fim, não faz mal. E a gente está aqui com o Grupo Ritornello, o Miraldi, a Dani, o Guto, a Jandara, enfim. Eles estão preparando um resgate dessa peça, uma adaptação, e vai ser apresentada aqui no espaço do Grupo Ritornello. Miraldi, a sensação de resgatar isso, porque eu ouvindo vocês tocarem agora há pouco, dá uma nostalgia, aquela nostalgia bacana, assim, de dizer, poxa, que legal. Eu como entrei depois desse espetáculo, eu assisti esse espetáculo de fora, eu sempre pilhava muito o Guto, vamos remontar esse espetáculo.
E o Guto dizia, não tem como com poucos atores, né? Mas vocês deram um jeito. E aí ele conversou com o Márcio Bernardes, e o Márcio Bernardes disse, não, nós montamos até em 3. Aí ele percebeu que 3 não rolava, a gente acabou convidando a Dani. E está sendo muito legal resgatar esse espetáculo, resgatar essas memórias, essa história tão bonita que foi o Viramundos, né? E esse espetáculo que marcou realmente muitas pessoas em toda a região, em todo o estado. E essa peça é do Mercedes Hain e da Jorge Cury. É dois autores uruguaios, mas resgata essa oralidade, né? Essa coisa da contação de histórias, que é passado de geração em geração, que narra a história do paisano miséria que de repente recebe uma visita de 2 pessoas que ele não sabe direito quem são, mas depois ele acaba descobrindo que é Jesus Cristo e São Pedro. Eles concedem 3 pedidos para ele e a partir disso o miséria começa a aprontar todas, começa a enganar todo mundo e a se dar muito bem na situação, vamos assim dizendo. Vira o jogo, engana Deus, engana o diabo, engana aí até a morte. Musical ainda, com muito elemento musical, elemento do circo, né? Perna de pau, enfim, um pouco daquela coisa da palhaçaria que a gente já vem desenvolvendo há um tempo aí, esse trabalho. Miraldi, dá o serviço. Quando que é, como é que vai ser, quanto custa? Isso aí, galera. Então, convidar vocês todos dia 16, domingo agora, às 4 horas da tarde, aqui no Rito Espaço Coletivo. Se tiver chovendo, vai ser aqui dentro. Se tiver o tempo bom, vai ser ali na frente mesmo. Não tem ingresso, não paga para entrar. Mas na saída, se quiser colaborar no chapéu, a gente aceita. A colaboração no chapéu é qualquer valor. O valor que você tiver para ajudar o grupo, a gente aceita. Histórias, histórias, histórias. Caminhamos no mundo em busca de histórias. Somos filhos do contar, amantes do sonhar. Filhos do contar, amantes do sonhar. Sonhamos então, pois, amanhã será tarde demais, cheguei a me enrolar. Simbora, povo, até a lua virar sol. Se alguém te espera, sou eu. Na linha do trem derradeiro, viagem sem mala, sem fim. Não faz mal ter medo assim. Essas foram as informações de hoje. A gente espera por você na segunda-feira ao vivo, ao 12h30. Um ótimo fim de semana.